faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. Eu me entrego por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que sua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Meu coração te pertence, Senhor. Nosso coração pertence ao Senhor. Todo o nosso corpo pertence ao Senhor. Corpo, alma e espírito, Senhor. Queremos te adorar em corpo, alma e espírito, meu Pai. Aleluia, Deus. Mais profundo que o mar é o teu amor, dos mais altos
esteve longe de mim. E eu declaro ao Senhor: meu coração te pertence. Declare a Ele: meu coração te pertence. Meu coração te pertence, Senhor. Meu coração te pertence. Mais profundo que o mar é o teu amor. Dos mais altos céus, mesmo que medo chega, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Se você pode, levante as tuas mãos aos céus. Nessa noite declare: meu coração. Meu coração. Diga isso a Ele. Cante com seu coração a Ele. Meu coração te pertence. Sim, Deus, nosso coração. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. pertence a ti, só a ti, Deus. Deus fala ao nosso coração nessa noite. Revela a tua vontade, o teu querer aos teus filhos, ao teu povo, à tua igreja, aos que estão assistindo pela live. Abençoa-nos a todos nós, eu te peço, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Olha o que diz aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 6, no verso 2 em diante. Diga essa turma ali, irmão. Aquela lá. Aí, obrigado. Olha o que diz, segundo livro de Samuel, capítulo 6, no verso 2 em diante, diz assim: levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levantarem de lá para cima da arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre todos os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos, de pinho, de harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbalos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Você pode sentar, fique à vontade, a casa é sua, o Pai é nosso. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui nos abre um entendimento para algo muito profundo. E o que é, pastor? Vou explicar a você. Quando Saul, ele estava reinando ainda, tinha em
Israel, antes de Saul, na verdade, né, reinar, tinha um profeta chamado Eli. E esse profeta Eli, ele se afastou dos propósitos divinos, se afastou de Deus. E nesse íntere de Eli ser o profeta e Deus levantar Samuel, nesse percurso, nessa transição, estava sobre o altar 2 filhos de Eli, que era Ofni e Finéias. Mas Ofni e Finéias eles são a tipologia de 2 sacerdotes que Deus nunca escolheu. São 2 sacerdotes que Deus nunca determinou que estivesse no trono. São 2 sacerdotes que Deus nunca disse, eu os escolhi. Deus nunca escolheu. Eles escolheram o ministério, né? Mas nunca escolheram servir a Deus. Escolheram para ser servido do ministério. E Deus se afastou. Esse período de Eli foi um período de apostasia, foi um período do povo se afastar, de perder a presença, a glória de Deus, porque a arca da aliança era um baú, né, que dentro tinha a lei, tinha os mandamentos, tinha o cajado de Arão, a vara de Arão, pão, o maná, né, dentro da arca. Era o símbolo da glória de Deus, da presença de Deus. E eles perderam a presença de Deus. Foi quando os filisteus levaram consigo a arca da aliança. Eli morreu de uma maneira trágica, quebrou o pescoço, ele caiu da cadeira quando ele soube que a arca havia sido tomada, que é a glória de Deus. Então ele caiu da cadeira, né? Ele usou até a expressão e acabou, né? Foi-se a glória de Deus, né? E nesse período os filisteus ficaram, se não me falha a memória, 7 meses com a arca em seu poder. E foi um período que Deus trouxe muitas pragas para eles. E alguns sábios no meio dos filisteus fizeram a alusão de que todas aquelas tragédias que eles estavam vivendo era porque eles pegaram a arca. Eles trouxeram para si a arca. Eles queriam a presença de Deus, mas Deus nunca quis eles, né? Deus não havia o escolhido para terem a arca, para ter a sua glória. Deus não havia escolhido eles, né? E eles trouxeram muitos problemas para a vida deles, a ponto de alguns deles disserem assim: vamos fazer o seguinte, para a gente tirar a dúvida se é o Deus de Israel que tem trazido isso sobre nós, porque nós pegamos a arca dele, então vamos colocar alguns sacrifícios sobre o carro de bois novo, e vamos ver para onde os bois vão levar essa arca. Vamos colocar essa arca sobre esse carro de bois. Se esse carro de bois for para tal lugar, é porque foi Deus que trouxe essa maldição para nós. Mas se for para outra direção, se os bois levarem essa arca para outra direção, nós vamos saber que é coisa da nossa cabeça, é obra do acaso. E eles tiveram a conclusão de que foi Deus mesmo que trouxe todos os tipos de pestes e de praga sobre a casa deles, sobre a família de todos os filisteus. E foi quando a arca chegou até a casa de Abinadab, e ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Olha só, a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E alguns textos bíblicos dizem que essa arca não ficou somente aos cuidados de Abinadab, mas de seu filho Eleazar, né? E ele tinha mais 2 filhos, Aiô e Uzá. Por 20 anos a arca ficou na casa dele, né, sendo cuidada por ele. E quando Davi ele se estabelece como rei, logo após Saul, passa 14 anos ele sendo rei de Judá. Com mais alguns anos ele se torna rei de Israel. Deus o havia ungido rei, mas para ele assumir o reinado demorou 14 anos para ele ser rei de Judá, e mais alguns anos, se não me falha a memória, mais 6 anos para ele se tornar rei de Israel, porque Israel não assumiu, não aceitou ele como rei. Então passou um tempo, um período de tempo, Deus o ungiu, Deus o abençoou, Deus o capacitou, mas as coisas não vieram para as mãos dele logo de pronto e imediato, só porque Deus o ungiu, só porque Deus determinou que ele seria rei de Israel. Então passou um período de tempo e se tornou rei de Judá, da sua própria família. Ele veio da tribo de Judá. E depois de algum tempo, Israel
assume ele ou determina que ele pode ser o seu rei. E é nesse período de tempo que Davi se torna rei de Israel, é que ele vai até a casa de Abinadab para buscar a arca da aliança que há muitos anos havia sido roubada de Israel. Há muitos anos ninguém havia feito caso da arca da aliança, e Davi foi atrás. A primeira vez que Davi foi atrás dessa arca, ele foi atrás por causa da presença de Deus, porque Davi sempre foi uma pessoa determinada a buscar a presença de Deus, mesmo por quem Deus é, e ele foi atrás, e ele foi até a casa de Abinadab. E o interessante é que nesse período que a arca ficou na casa de Abinadab, a Bíblia não diz se Abinadab prosperou, porque depois de algum tempo eu vou falar sobre isso. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e ele prospera de uma maneira absurda, por 3 meses somente. Mas a Bíblia não menciona isso, porque não é relevante. Então não dá para dizer que Abinadab era homem de Deus e Obed-edom não. Abinadab fez da maneira certa, permanecendo ele com a arca, e não fez certo, e Obed-edom sim, fez correto. Então não podemos entrar nesse mérito, né? Nessa contraprova, nessa questão de comparação. Mas o que nós podemos entrar é que quando Davi vai buscar a arca, e ele vai buscar da casa de Abinadab, o que ele faz? Ele põe a arca em carros de boi. A arca nunca deveria ter sido carregada em carros de bois. Deus permitiu que os filisteus assim fizessem, porque eles não conheciam a lei do Eterno. A lei do Eterno não era uma lei conhecida a eles. Eles queriam a Deus, mas Deus não havia escolhido eles para ter a presença naquele momento, porque eles eram gentios. Nós somos gentios também. Mas depois de Israel, depois de Yeshua, a palavra, a bênção, a glória, a presença veio para nós, os gentios, né? E aí, perdão. Então eles não tinham acesso à revelação. Por isso que eles colocaram em carros de bois novos, colocaram a arca. E Deus guiou, e Deus permitiu que aquilo ali fosse, né, se não me falha a memória, para Bet-Semes, e eles entenderam que era Deus que estava trazendo aquela maldição para eles. Agora, Abinadab recebe a arca em carros de bois, e quando Abinadab vai dar para Davi, ele dá a arca para Davi em carros de bois. E sabe o que eu aprendo com isso? É que a época em que os filisteus estavam com a arca, eles não tinham a revelação, eles não tinham acesso à palavra de Deus. Por isso Deus permitiu, Deus deixou, Deus até tirou dos filisteus as pragas. Uma das pragas era na parte íntima deles, né? Eles tiveram hemorroidas, né? E eles colocaram até alguns sacrifícios de ouro, hemorroidas feitas de ouro, né? Como se fosse a imagem de hemorroidas, uma flor, né? Oferecendo ao Eterno. Então Deus tira até a praga deles. Mas Abinadab, ele não é os filisteus, ele é um levita, bora assim dizer, e ele deveria acessar os escritos de Deus, para saber como Deus quer ser carregado, porque a arca é símbolo da presença de Deus, e ele carrega de um jeito que ele recebe. Vou falar uma coisa para você, eu já vi muita gente que chegou para mim e disse assim: pastor, eu acho que tal coisa é para ser feito assim, porque eu aprendi assim, porque me ensinaram assim, porque me disseram assim, quando eu fiz um curso teológico, me ensinaram assim, porque quando me falaram as primeiras palavras da Bíblia, me ensinaram dessa maneira. Eu vou explicar uma coisa para você: não faça como ensinaram, faça como Deus está ensinando. Porque você não pode confiar em pessoas, a não ser na sua palavra, na palavra de Deus. Você, quando receber algum ensinamento, você tem que olhar na palavra de Deus e para ver nos princípios e na lei do Eterno, para ver se isso está dentro, está embasado, né? Eu fui pastor em outro ministério, e quando nós começamos, e nesse outro ministério havia uma lei que dizia que o batismo com o Espírito Santo, uma das evidências, uma única evidência, era quando se fala em línguas. E um dia eu pregando na igreja, eu disse: olha, quem fala, quem ora e a pessoa é curada, também tem o Espírito Santo. Quem
interpreta as dons, tem um dom de interpretação de língua, também tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Quem tem o dom de profecia, que é a pregação do Evangelho, quem tem a palavra de sabedoria, de conhecimento, também tem, porque a Bíblia diz: um pelo mesmo Espírito profetiza, outro pelo mesmo Espírito interpreta, outro pelo mesmo Espírito tem o dom de discernir Espírito, outro pelo mesmo Espírito fala em línguas, e assim por sua vez. Se é o mesmo Espírito em todos, então quando você recebe algo de Deus, então você está cheio do Espírito Santo, está batizado com o Espírito Santo. E o meu pastor chegou para mim e disse: não, Andrade, está errado, porque o pastor fulano, que é o pastor geral do estado do Pará, né, ele disse assim. E eu disse: meu chefe, ele é o apóstolo da Amazônia, declarado, né? Mas o apóstolo fundamentalista é Paulo, e quem falou foi Paulo. Se Paulo está falando na Bíblia, e ele é o apóstolo de fundamentar a igreja do Senhor, só os apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus, que ouviram a voz de Jesus, ou Paulo que foi levado ao terceiro céu, só esses podem dar como fundamento algo para a igreja. Só esses. Os outros apóstolos que vão surgindo não são apóstolos, sabe, primários, bora se dizer, né? São apóstolos porque enviam e etc e tal, mas não de fundamentar a igreja. Não pode haver outro fundamento não ser esse que já foi colocado. Não pode existir. Eu falei: os olhos dele vendo, mas ele não tem mais autoridade do que Paulo. Ficou chateado comigo. Mas eu não vou com aquilo que falam para mim, eu vou naquilo que a palavra de Deus está falando. E não precisa ter discernimento de espírito para entender isso, não precisa ter a revelação de Deus, é só aprender um pouco de interpretação de texto, porque está na cara, está visível, está bem claro para qualquer um entender. O problema é que às vezes nós queremos ficar com aquilo que nos falaram, e às vezes aquilo que nos falaram é mais forte para alguns do que o que Deus está falando. Então o que Deus está falando é para ser seguido, né? E Abinadab, a maneira como ele recebe é a maneira como ele dá, sem ter uma revelação de Deus, sem entender nada da palavra de Deus. E o filho dele Uzá está ali, caminhando perto da arca. Escute uma coisa, a Bíblia diz que não era para ser carregado em carro de bois. Sabe como a arca tinha que ser carregada? 4 levitas tinham, o Levi tinha 3 filhos, né? Que eram os Gersonitas, os Meraritas, e quem eram os outros, Max? Os Coatitas. E os Coatitas, cada um deles tinha uma função. Alguns deles tinham a função de carregar os utensílios sagrados da casa de Deus. Outros tinham a função de colocar em panos azul todos os utensílios. Só esses podiam pecar e colocar em panos azul para que outro viesse carregar. E tinha outros que levavam a arca, ou tinham sacerdócio, né, de entrar no Santo dos Santos. Então tinha 3 ministérios entre a tribo de Levi. E esses que carregavam a arca, eles tinham que levar nos seus ombros, e não podia ser colocado em carros de boi. Sabe o que eu aprendo com isso? Abinadab, Aiô, Uzá, o próprio Davi, eles confiaram de carregar a glória de Deus, que era deles, para eles, em carros de boi. E sabe o que eu aprendo com tudo isso também? Que os bois, quando foram num dado momento levando a arca na sua carruagem, a carruagem bate numa pedra e os bois tropeçam, a arca vai caindo do carro de boi, e é quando Uzá vai tocar na arca. Escute aqui, era para eles terem morrido antes, né? Mas Deus permitiu que eles caminhassem um período de tempo, e não demorou muito para aquilo ali dar errado. Não demorou muito para aquilo dar errado, porque quando queremos fazer algo para Deus do nosso próprio jeito, não vai demorar muito para as coisas darem errado. Não vai demorar. E outra, se eu estou carregando a glória de Deus, se eu tenho que carregar a glória, a presença de Deus, eu não vou confiar isso em ninguém, eu mesmo vou carregar. Eu não devo confiar. Eles confiaram nos bois aquilo que era para eles terem carregado. Sabe o que eu aprendo com isso?
Às vezes já vi muita gente dizendo para mim: pastor, se o Senhor falhar, eu já não acredito mais em Deus. Ei, não confie em ninguém, em nenhum homem na terra, o que você tem que carregar. Não ponha esse peso em ninguém, o que só você pode carregar, porque se esse alguém cair, você morre junto. Não. O que você tem que carregar, carregue você. Não ponha esse peso em ninguém. Não ponha essa culpa em ninguém. Eu morri porque os bois tropeçaram. Morreu porque foi negligente. Colocou em alguém o que era para você ter carregado. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Não confie a glória de Deus em ninguém, uma vez que é você que tem que carregar a glória. Eu não posso confiar a glória de Deus em ninguém para carregar, porque esse alguém pode falhar, esse alguém pode tropeçar e pode colocar tudo a perder. Não, então eu vou carregar. Se é algo importante para você, outro dia eu pregava aqui na igreja, se é a sua vida que está em questão, se é a sua família que está em questão, se é o seu casamento que está em questão, se é a sua vida financeira, a sua saúde que está em questão, então não peça para ninguém orar, ore você mesmo, porque não tem ninguém melhor do que você mesmo para pedir para Deus, porque você sabe o que te falta. Você sabe quanto isso é importante. Então não confie em ninguém que ora. Se orarem por você, amém, que bênção. Mas não confie que alguém vai orar quando você é que tem que orar. É você que tem que se chegar diante da sala do trono. Se é importante para você, então não deixe isso para ninguém. Faça você. Faça você. Vá você. Não deixe ninguém carregar o que você tem que carregar. Se tropeçar, então acabou para mim. Essa responsabilidade é sua. Carregue você. Não ponha essa responsabilidade sobre ninguém. Os bois são falhos, os homens também são falhos. Então carregue você. Se você não quer cair, se você não quer tropeçar, né? Se você tem esse cuidado mesmo, então vai lá você. Vai lá você. Peça a revelação de como isso tem que ser feito e faça você. Peça para Deus a revelação como eu tenho que viver esses dias e viva você. Não espere que ninguém viva o que só você pode viver. Não espere que ninguém faça o que só você pode fazer. Uzá morreu. E quando Uzá morre, gente, estão no meio do culto. Sabe por que estão no meio do culto? Eu vou explicar para você. Eles, quando colocam a arca de Deus em um carro novo e levam da casa de Abinadab, a Bíblia diz que todos os israelitas se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumento de pinho, madeira de pinho, né? Harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Eles estavam fazendo um louvor a Deus, um culto a Deus, com todo tipo. É como se fosse, Sara, no domingo que está todos os ministros de louvor, está todos os instrumentos ligados, todo mundo tocando, a igreja lotada. Era um culto principal, bora assim dizer. Sabe quantas pessoas tinham ali naquele culto levando a arca? 30 mil pessoas. Aqui no capítulo 6, no início do capítulo diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Então não eram os chamados, eram os escolhidos, né? No capítulo 6, no verso 1, no verso 1, Max, eram 30 mil. Então era um culto muito bonito, para a glória de Deus, né? De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Era muita gente, e todos estavam felizes, cantando, adorando, glorificando, quando no meio do culto, tragédia, Uzá toca na arca, os bois tropeçam, a arca vai caindo, e Uzá toca na arca, que não era para ser tocada, muito menos para ser carregada em carros de bois. Muito fácil dar errado, porque começou errado, aprendeu errado, fez errado, vai dar errado. Aprendeu certo, vai fazer certo, vai dar tudo certo. Você quer garantir que as coisas deem certo na sua vida? Aprenda certo, faça certo, porque vai dar tudo certo, né? E aí ele toca na arca, ele morre na hora. Quando Uzá morre, acabou o culto. Teve um domingo aqui, não sei se esse domingo agora, no outro passado, igreja lotada, graças a Deus, como sempre. E eu fico impressionado assim com algumas pessoas, sabe? Porque a igreja está lotada, então as pessoas vieram para o culto. Aí eu não sei que pressa é essa de sair da igreja.
É um empurra, é um... Sabe, eu não entendo isso, rapaz. É um ambiente tão legal, não é quente. Está quente aí, gente? Não é quente, é gostoso, um ambiente gostoso, né? Um dos melhores ambientes de Santa Isabel para você cultuar a Deus, sabe? Bacana. Aí, 1h30 de culto, o pessoal já sai tudo correndo, irmão, da igreja. Alguns já pegam a bênção apostólica na moto já. Credo. Aí uma irmã, coitadinha, foi tentar descer a escada. Quando ela, a senhora, né? Quando ela tirou esse pé de apoio, foi tentar colocar o pé embaixo do último degrau, alguém no aglomerado, né? No chega pertinho, não chega-te a mim, deu um empurrãozinho na irmã. E bastou esse empurrãozinho para ela perder o equilíbrio e dar de rosto no chão, lá na frente. Pá. Gente, se eu sei disso antes do culto das 7h30, para mim acabou o culto das 7h30. Eu ia ficar com essa irmã lá, ia ficar todo angustiado. Gente, ela deu de óculos, com o rosto no chão. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, quando sair da igreja, sabe? Abrir, é uma declaração aqui minha, tem que abrir todas as portas. Abre todo. Por isso tem que ser 2 portas, porque uma é de emergência. Para esse momento de aglomerado, vamos supor, está amarrado, está repreendido com 7 nós de cabeça para baixo, 7 malvos da terra, deu um foco de incêndio num lugar como esse, está amarrado, repreendido, as pessoas vão sair correndo. Por isso não pode ter poucas portas, tem que ter portas de emergência. Por isso tem que ter no mínimo 2 portas aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então as portas têm que ser todas abertas, porque é um fluxo muito grande de pessoas saindo. Não pode abrir uma portinha somente, abre tudo, para todo mundo sair. Saiu, aí fecha. Deixa só uma portinha pequena e já fica o obreiro abrindo e fechando, porque já tem o próximo culto das 7h30, para que traça 8 horas, né? Para começar. Quem está entendendo, pastor, diga amém. Amém? Eu vou dar essa palavra no domingo da ceia, vai dar certamente casa lotada. Por que isso? Porque uma situação como essa, uma tragédia como essa, acaba com o próximo culto. Acabou o culto. Sabe? Olha, essas cadeiras elas são muito frágeis. Uma pessoa como eu não pode sentar, eu já tenho 100 quilos, ela já está no limite, é 120 quilos. Quando põe 120 quilos, põe para 90. Não vai, né? Entendeu? Então, se algum irmão chegar para você, sabe, e der uma cadeira almofadada para você, recebe de coração, porque essas cadeiras são vagabundas, perdoa a expressão, não presta. Elas abrem as pernas, sabe, em lajota, ela abre, e conforme o tempo passa, possa ser que ela resseque. A gente acaba com a cadeira, não acaba com a irmã, com o irmão que é gordo, não é? Não, a gente acaba com a cadeira. Eu já falei para os obreiros, olha, para ninguém ficar chateado porque tu está trocando a cadeira, diga, irmão, essa cadeira não presta. Não sei por que o pastor comprou isso daqui, isso não presta. Está aqui uma cadeira melhor para você, mais reforçada, né? Porque tem irmão que fica chateado. Meu irmão, a cadeira que os irmãos vão te dar é almofadada, bonita, né? Macia. Então, relaxa. Se cair, se quebrar uma cadeira dessa e enfiar um negócio desse em você, irmão, falo para você sinceramente, eu acabo o culto na hora. Então a gente tem que ter um culto com segurança. Quem concorda, pastor? Amém? Quando você for sair, irmão, pelo amor de Deus, segure nas mãos dos seus filhos. Aqui é uma PA. Eles podem sair correndo, tentar atravessar a pista. Domingo é dia que o pessoal gosta de pilotar moto e dirigir carro, tudo ébrio, como diz a minha avó, coçado, bebido. Então temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Segure na mão, entendeu? Não deixe que... Sabe como é que é criança, né? Tu sabe, tu tem criança, tu sabe. Quer pegar na mão, eles fazem assim, né? Pega nessa mão, pelo amor de Deus, porque se acontece uma tragédia aqui na porta, acabou o culto. Tudo que aconteceu aqui, meu irmão, vai por água abaixo, vai ser tristeza. Eles estavam todos alegres, todos felizes, e com um acidente, Uzá toca na arca, ele morre, acabou o culto. 30 mil escolhidos
foram tudo para casa. O Davi foi para casa, não levou a arca. A arca é a presença de Deus. Então eles saíram desse culto sem levar a presença de Deus para sua casa. Quem é que pode ir para um culto ao Senhor, buscar a presença de Deus e voltar sem ela para casa? Porque não vigiaram. Porque eles não vigiaram? Porque eles não buscaram na lei do Senhor como eles deveriam ter feito, sabe? E eles voltaram para casa. Davi voltou desolado, nunca mais queria, saber daquela arca, não queria mais saber. E a Bíblia conta que ele coloca a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom era uma pessoa muito simples, era um levita também. Alguns dizem que ele era um filisteu, mas não, conta que a Bíblia fala que um geteu, né? Acho que ele é da cidade de Gate, não, ele era um levita. E ele não tinha a mínima condição, Denise, de receber a arca, porque a casa dele era muito pequena. Alguns historiadores dizem que ele tinha um cômodo somente na casa dele, mas ele recebe com alegria aquela arca na casa dele. Enquanto muitos perderam a vontade de ter a presença de Deus consigo, Obed-edom não perdeu a alegria. Tem uma canção antiga que diz: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Como é que alguém pode perder a alegria de ter a presença de Deus? Até Davi perdeu. Você sabe que todo mundo largou, todo mundo deixou. Até Davi, Ronaldo, foi para casa sem querer levar mais a arca. É como se você visse nos dias atuais o pastor desanimado de igreja. Se o pastor desanimou, todo mundo desanima, sim ou não? É muito fácil todo mundo desanimar, porque geralmente é o pastor que empurra as pessoas, geralmente é o pastor que está na fé, é ele que está, vamos lá gente, vai dar certo, Deus é conosco. Agora o pastor perdeu a fé, ih rapaz, fecha a conta e passa a régua, acabou esse negócio, ninguém mais. Já pensou você continuar vindo para esse lugar, quando nem o pastor vai mais? Você continuar adorando a Deus num ambiente de adoração, quando ninguém mais quer? É muito comum as pessoas desanimarem ao verem pouca gente na igreja às vezes. É muito comum, é muito fácil isso acontecer. Só os fiéis. Eu tenho visto muitos fiéis aqui nessa casa, né? Que com muita gente, com pouca gente estaria adorando a Deus. Não importa o número de pessoas, o que importa é a glória de Deus sobre nós. Não é? Tem cultos aqui com menos pessoas do que tem agora, no culto de manhã, e muitas das vezes nesses cultos é o que desce a glória de Deus. Geralmente o que eu vou pregar à noite, primeiro Deus me dá a revelação de manhã e no culto pequeno, e à noite todo mundo é abençoado, mas Deus deu essa palavra, às vezes como essa de hoje, no culto com menos pessoas do que tem agora. Na verdade de manhã tinha o mesmo número de agora, basicamente, de manhã, não é? Então veja só, todo mundo foi embora, todo mundo largou, mas Obed-edom não perdeu a alegria de estar na presença do Senhor. Ele não tinha a mínima condição de ter, mas ele recebeu na sua casa, sabe? Ele teve disposição. Sabe quando todo mundo não quer mais fazer a obra de Deus? Quando todo mundo abandona o altar, abandona, sabe, o serviço do reino. Mas Obed-edom disse assim no coração: vocês não querem mais o ministério de carregar a glória? Então deixa que eu consigo, eu carrego. É como se nos dias atuais, Sara, está todo mundo escalado, ninguém vem. Aí a Sara diz: não, deixa que eu faço louvor. Muito comum, né? e os outros que são crentes, tu é desviada. Tu já viu como é que é o negócio? É sempre assim. Eu fico só olhando, entendeu? Eu fico só observando. Todo mundo muito tal, cheio de firula, né? Tudo crente, tudo ixi. Ai, não dá para mim, não dá, nunca dá. Aí vem alguém e diz: não dá, não, deixa que eu vou, deixa que eu faço, deixa que eu carrego, deixa que eu cuido, deixa comigo. E tem outra, muitas vezes já aconteceu isso, e se acontecer de novo, não tem problema nenhum. Não veio ninguém, o pastor toca, o pastor canta, então o louvor vai acontecer. E para mim jamais será um peso
porque eu gosto do culto ao Senhor. Jamais será um peso, jamais, para qualquer um continuar carregando a arca, irmã Rosa, seria um peso, mas para Obed-Edom não, porque ele amava esse ambiente do culto ao Senhor. Para ele não era um peso, né? Sobrecarregaram ele. Eram mais de 30 mil homens escolhidos que poderiam, continuar com o culto, mas todos, inclusive Davi, homens segundo o coração de Deus, abandonaram. Mas nada, mesmo que 30 mil homens tenham abandonado, isso não desanima Obed-Edom de continuar no seu ofício ministerial, de cuidar da glória, de carregar a presença, de continuar fazendo da maneira correta. Ele não tinha a mínima condição, mas Deus deu a ele a condição. E a casa dele era pequena, um cômodo só, mas Deus, ele é o nosso Pai. Quando você tem paternidade, Ele cuida de você, né? Ora, a tua filha tem quantos anos, Alessandra? 1 aninho. Ela não se preocupa com nada. Pô, ela não sabe nem das tuas lutas, mas ela sabe que tudo vai dar certo, porque ela tem uma mãe que cuida dela. É a Jaqueline aqui, sentada aqui. Quantos anos tem teu filho, Jaqueline? Já tem 5 aninhos esse menino? Ah, esse bonitinho aqui, todo chique aqui. Pois é, que bacana. Tem mãe que cuida, não é? Não sei como é que está a situação do pai, mas tem mãe que está presente, sabe que vai dar tudo certo. E se preocupa com a hora de comer. A tua bonita se preocupa na hora do que ela vai comer amanhã de manhã? Não se preocupa tu não. Ela só quer vir a nós, mano, porque bebê é criança, entendeu? E toda criança que tem pai, toda criança que tem paternidade, que tem uma mãe que cuida, tá tudo bem, não se preocupa. Na hora da comida, não quer nem saber o que aconteceu para estar lá. Já está pronto? E senta na mesa. Não era bom aquela época aí, Dani? Já tá bom, agora tá cheio de neto, neto nada, sobrinho, né? Tá entendendo? Quem tem pai, ele cuida. Essa casa tem paternidade, tem um pai que cuida dela. O meu trabalho aqui é só curtir a adoração a Deus, porque quem cuida dessa casa é o nosso Pai. É Ele que sempre cuida. Cheguei aqui no culto, aí a Denise chega e diz: pastor, eu quero ser consagrada dizimista a partir de hoje dessa casa. Eu falei: é Deus cuidando. É Deus que faz, é Deus que opera tudo e em todos. É Deus. Obed-Edom só fez o seu sacrifício de receber a glória, e Deus foi dando a ele condições. E Obed, ele foi prosperou de tal forma que o rei ficou sabendo. Não que ele tenha prosperado mais que o rei, não que a sua prosperidade foi, não. Ele carregou a glória com tanta motivação que ele foi crescendo, e Deus foi dando a ele condições de fazer o seu ofício ministerial. E isso atraiu a atenção de Davi, não a riqueza, mas a glória de Deus sobre Obed-Edom. E isso fez com que Davi acendesse de novo no seu coração o desejo e a chama de ir buscar pela presença de Deus. Agora eu termino a mensagem. Nós temos que ser que nem Obed-Edom, que carrega a glória de tal forma, e que faz isso com tanto prazer, com tanto amor, que Deus derrama a sua glória sobre essa pessoa de tal forma, que outras pessoas vão querer acender a chama, de querer buscar junto com você, de querer fazer o que você está fazendo, de atrair pessoas para buscar Deus da maneira certa, da forma correta, que tenham prazer de praticar o juízo e justiça, porque vale a pena, porque Deus honra. Deus está procurando pessoas hoje em dia como Obed-Edom, que estejam dispostas a pagar o preço da oração, do jejum, da consagração. Nós estamos, a partir de hoje, 6 horas da tarde, 24 horas em oração. 24 horas de oração, sem interrupções, numa torre de oração. Jaqueline, já está no teu horário já? Qual o teu horário? Da manhã, amém. Só já tem um horário, irmã Rosa? Você quer participar com a gente? Um horário de oração? Qual o melhor horário para a senhora? Tem vários horários de tarde, manhã à tarde.
de tarde, até 6 horas, das 5 às 6, das 5 às 6. Depois a gente vai conversar com a senhora. Amém? Nós estamos em oração. Eu vou mandar depois para os grupos estão todos silenciados, porque nós vamos estar em propósito de oração. Nós vamos estar em consagração a Deus, buscando a Deus pela nossa nação, buscando a Deus pela nossa cidade, não é? Olha, baixou uma portaria aí do governo, que pessoas só vão entrar em shows. Eu não sei se isso vai funcionar não, mas tudo bem. Bares e eventos fechados, só se tiver a carteirinha. O governador já está assinando essa lei. Está doido para perder a eleição, governador, mas tudo bem. Vai dar bronca esse negócio aí. Mas bora ver os últimos capítulos dessa novela aí, não é? Ninguém vai poder entrar. Bora ver como é que vai ser esse negócio. Já pensou? Pela madrugada de oração. A galera, se não voltou, minha irmã, porque não quer. Bora ver como é que esse pessoal vão fazer. Já estou em oração, porque possa ser, irmãos, que venha uma guerra religiosa muito grande aí. Entendeu? Uma guerra contra o reino de Deus de uma forma muito ferrenha. Vamos orar. Bora falar com Deus, né? Vamos buscar o Espírito Santo. Pessoas como Obed-Edom, que busca com tanta convicção a presença de Deus, da maneira que Deus quer que seja buscado, que inspira outras pessoas a fazer o correto, que inspira. Davi ficou inspirado, e aí ele volta para buscar a presença de Deus, mas quando ele volta, ele vai pesquisar para receber revelação de como Deus quer que seja carregado. Pessoas que carreguem a glória de Deus de uma forma com tanta honestidade, com tanta justiça, que pessoas fiquem inspiradas e elas venham carregar junto com ela o que Deus está derramando sobre a terra. Fique de pé no seu lugar, por favor, por gentileza, em nome de Jesus. Paz, está com gelinho dentro. Tá violento o negócio. Era para mim mesmo essa água aqui. Tá com gelinho. Muito bom. Amém.